E o vereador republicano Anax Pezin esteve aqui na TV Erechim falando das ações do seu mandato e também sobre o seu futuro político. Acompanhe. E hoje nós convidamos o vereador Anax Zambonato Pezin para falar um pouquinho do seu mandato, para nos atualizar aí das ações, do que está sendo realizado na Câmara de Vereadores. O vereador foi um dos mais votados aqui em Erechim nas últimas eleições e a gente precisa que ele preste um pouco de contas aí para a nossa comunidade. Aliás, ele faz isso semanalmente nas redes sociais. Mas o nosso telespectador que nunca acompanha as redes sociais também tem a oportunidade de ouvir este vereador hoje aqui na TV Erechim. Bem-vindo. Sandra, boa noite. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, nos permitir ir a público para esclarecer as nossas ações e a nossa conduta coerente junto ao Legislativo. Pois é, vereador, desde que você se elegeu com mais de 1000 votos, um dos vereadores mais jovens e pela primeira vez eleito com uma votação estrondosa, sempre foi uma pessoa de opinião forte, defendendo o que realmente pensa, o que considera certo e muitas vezes arranjando algumas inimizades até dentro da Câmara de Vereadores por se portar assim. Como é que tem sido isso? Sandra, o posicionamento e essa postura forte talvez tenha sido a motivação desta votação. Por mais que a campanha tenha sido uma campanha extremamente barata na questão financeira, a campanha é feita de pessoa a pessoa, Sim. Sem contratação de pessoal, um valor pífio investido. Mas a população conseguiu compreender e entender, conseguiu encontrar eco e uma resiliência daqueles que não conseguem tolerar o que está acontecendo de errado no nosso Brasil, na nossa cidade eventualmente. Sim. Mantivemos uma postura coerente, insisto em dizer, algo que se é dito na eleição é mantido depois de eleito, até porque vamos conhecer uma pessoa só depois da pessoa ter o poder ou ter uma caneta. Até então você não sabe exatamente qual é que vai ser a postura desse indivíduo. E primando, inclusive, não apenas pelo meu nome, tá? Pelo nome das famílias que eu represento e pelos 1.200 votos que nos confiaram, temos que manter uma postura coerente. Dentro dessa ótica, uma vez eleitos, mantendo 100% aquilo que foi dito durante a eleição, seguimos trabalhando dentro deste mandato. Eventualmente eu vejo as pessoas me chamarem de oposição, de situação. Sinceramente, para mim fica até difícil me entender como situação ou oposição. Acho que a minha situação é ser erechinense e a minha posição é manter os interesses coletivos. O que for bom para a nossa Erechim tem integral apoio do nosso grupo. O que for ruim, a gente vai batalhar contra. E, eventualmente, isso gera algum tipo de atrito. E esses atritos fazem parte da democracia. Eu acho que se tivermos que concordar com tudo ou discordar com tudo, daí não teremos uma democracia, teremos um monólogo, que não é nosso objetivo. Você já teve discussões fortes dentro da Câmara em assuntos importantes para a cidade, como distribuição de verbas para a imprensa, estacionamento rotativo, várias questões aí que a gente precisa tocar nesse assunto e até, muitas vezes, doações que eram feitas para algumas entidades. Estacionamento rotativo. O estacionamento rotativo em Erechim é uma pouca de uma vergonha. É algo que vai ficar para a história de Erechim como o momento em que o Executivo permitiu que a população inteira fosse saqueada. Hoje estamos sendo saqueados por essa empresa. Sim. Ano passado foram 86 mil autuações por problema de estacionamento. Esse ano a gente vai superar a casa dos 100 mil. Eu não posso acreditar que toda a população de Erechim tenha algum tipo de déficit e que esteja estacionando errado de forma contumaz. Temos minutos de tolerância. E as pessoas são autuadas. A minha esposa, conduzindo o meu carro, estacionou para poder atender uma chamada telefônica, porque ela viu, dirigindo que era da escola, tu já imaginou a esposa, parou numa vaga para atender o telefone. Ficou 20 segundos e fomos autuados. Eu paguei a multa. Uma outra pessoa tinha o veículo estacionado com estacionamento pago e foi autuada por não ter pago o estacionamento, ou 2 tickets, da autuação e no período sobreposto o pagamento. Existem problemas na empresa? Existem, mas todos os problemas redundam em arrecadação de ti. Você, contribuinte erechinense, que está arrecadando para essa empresa, que eu não sei quem está ganhando com isso. Tenho certeza que a minha população, que os meus conterrâneos não estão sendo favorecidos. E de todo esse contexto fica a dúvida, é melhor o benefício ou o efeito colateral é pior do que o próprio benefício? Temos que repensar. Infelizmente, não vejo ninguém mais debatendo. Questão da imprensa, repasse do dinheiro da imprensa, qual tu fala, Sandra? Aquela denúncia do Ministério Público? Isso aí.
Aquela do Ministério Público não foi exatamente contra a imprensa, até vocês mesmos receberam o valor daqui, desta casa aqui, foi um valor pífio, irrisório, muito baixo. Outros órgãos de imprensa de Erechim, todos foram contemplados com alguma quantia, desse tamanho assim. Desse tamanho assim. Agora, para a produção de um VT, gastar 30 e poucos mil reais é uma anedota. Ou para produzir o áudio, 10, 12 mil reais. Com todo respeito, se por acaso precisarem, eu me disponho a produzir gratuitamente. Gratuitamente, eu não cobro R$1. Eu tenho a certeza de que eu vou lá na rádio, peço uma ajuda lá para o Evandro, para o Érico, para o Gabriel, e a gente produz gratuitamente para vocês o vídeo. E o áudio. Custo zero. E esse dinheiro, esses 10, 12 mil reais que forem investidos, por gentileza, remetam lá para o Santa. Porque temos cirurgias eletivas que estão suspensas, temos exames em fila aguardando por falta de recurso. Foi para o Ministério Público e não tive retorno ainda. E se vier negativo, vou mandar para Porto Alegre. Uma pouca de uma vergonha que foi feito ali. Então são situações que geram atrito porque está errado. E que fique muito claro, esse daqui da imprensa nem foi com a prefeitura, foi um órgão paralelo. Fiscalizador. Tá? O órgão fiscalizador fiscalizou tão bem que permitiu que ali ocorresse algo, no mínimo, questionável. Se me derem um retorno de alguma forma, conseguirem me explicar como é que faz para investir aquilo ali para a produção de audiovisual e de um áudio, eu ficaria bem feliz, mas vai ser difícil. Vereador, o transporte coletivo aqui do município também é um abacaxi. Precisamos pensar em mudar esses modais de transportes. Esse que a gente tem está ultrapassado, ele precisa se atualizar. Como é que é a avaliação do vereador? Lá atrás, quando surgiu esse problema do transporte coletivo decorrente da Covid-19 e a suspensão de toda a cadeia produtiva, a empresa Transporte Urbano em Erechim simplesmente foi ao colapso. Erechim teve esse colapso tanto quanto outras infindáveis cidades com um sistema parecido com o nosso. O que acontece, Sandri? Temos que pontuar. É uma questão cultural. Hoje a cultura do brasileiro, do erechinense, não é exatamente pegar um transporte coletivo. Todo mundo que pode tem um carro ou uma moto. Sim. A empresa disponibiliza transporte gratuito, mas o cidadão prefere ir de carro ou de moto. Seja pela comodidade ou até porque gosta de conduzir. É algo prazeroso que lhe traz prazer, então vai com o seu carro, com a sua moto. É aquele momento de descontração. Perfeito? Difícil, para não dizer impossível, uma ruptura cultural nesse sentido. O Brasil inteiro está com esse problema. Paralelo a isso tudo, temos em Erechim outro problema gigantesco de trânsito. Eu não sei te dizer quantos pedidos de providência, sugestões e intervenções já pedimos. Temos que alterar o trânsito em Erechim para viabilizar que todos esses veículos transitem. Então, é toda uma cadeia com problemas. Retornando ao urbano, lá atrás, precisou de recursos, a gente remeteu. Se não tivesse enviado esse recurso, teria fechado a empresa. Certo. Duvido surgir outra que preste o mesmo serviço pelos mesmos valores. Então, tu falaste de abacaxi? É o cesto inteiro. É muito. Tá? Não é um problema solúvel. Verdade. Quantas emendas impositivas do seu gabinete para instituições aqui de Erechim que realmente precisavam deste recurso? O senhor pode explicar um pouquinho? Vou iniciar em questão a verba de gabinete de emenda parlamentar. A minha é uma aberração. E se eu pudesse, de alguma forma, impedir que existissem as emendas parlamentares de vereadores, meu Deus, vereador, deputados estaduais, federais, senadores, imediatamente deveriam ser extintas. Porque emenda parlamentar nada mais é do que uma troca, uma permuta ou algum tipo de vantagem para o parlamentar em exercício e não raro, para dizer bem, o corriqueiro é ser utilizado como ferramenta de troca para a reeleição. Perfeito? Perfeito. Então, eu entendo que emenda parlamentar é algo a ser extinto. Porém, enquanto existir, tem que ser feito bom uso. Já existe na legislação a obrigação de metade deste valor ser remetido para a saúde. Então eu vou me enganar de pouco. No primeiro ano foi mandado 50% direto todo o valor para o Santa. Não, negativo. Foi mandado para a Secretaria Municipal de Saúde para fazer reformas de UBSs. O resto do valor foi enviado para entidades Concepro, uma boa parte, Delegacia de Polícia estava com problema, não me lembro para quem foi o outro valor, mas tudo entidades grandes. A do ano passado foi remetido todo o valor impositivo para o Hospital de Caridade, que precisava fazer um upgrade de máquinas, mais 50% do valor disponível para o Caridade e o resto foi para o Concepro, para o sistema de monitoramento do Sentinela. Salvo engano, mas foi por aí a emenda. E esse ano aqui provavelmente contemplaremos novamente o Caridade, que está com sérias dificuldades,
e o resto provavelmente irá para o Concepro na questão da segurança. Todos esses valores repassados, eles são fiscalizados pelo gabinete do vereador? Sim, todo esse valor aqui passa por fiscalização, primeiro pela coisa pública, é um dinheiro todo auditável, não tem como ser desviado. Então, a destinação final na ponta é boa. Tá? A minha desconformidade com a emenda parlamentar é o mau uso para fins eleitorais. Mas eu tenho que reconhecer que a efetividade prática é útil. Isso eu vou ter que reconhecer. É uma ambiguidade. Sim. Difícil o ponto e o contraponto. Então, por favor, compreendam a minha forma de me expressar e de pensar. A gente tem um problema muito sério aqui na nossa cidade, eu acho que muitas cidades têm, que é a questão da saúde. O Hospital de Santa Terezinha também passa por bastantes dificuldades financeiras. Este ano o aporte financeiro provavelmente terá que ser estrondoso para cobrir todos esses custos. Já se pensou numa forma de amenizar esses impactos causados na saúde que cada vez estão maiores? O Hospital Santa Terezinha decorre de um mau projeto político de uns 8, 10, 12 anos atrás, quando foi implementado o sistema de regionalização, integralizou tudo por aqui. Temos aqui na região bons hospitais do interior que estão hoje improdutivos, proibidos de trabalhar. Posso citar como exemplo de Jacutinga, conhece a estrutura? Não. Elogiável, tá? Não está jogado às moscas, mas produz 10% do que poderia produzir pela nossa região. Outro hospital muito bom de Viadutos, muito bom hospital, praticamente improdutivo porque está impedido de trabalhar, só pode trabalhar com pequena complexidade, não podem nem internar uma pessoa. Mau projeto, mau resultado, é uma questão lógica. Então jogaram tudo para Santa Terezinha, e a Santa Terezinha tem que acolher a todos de braços abertos. É impossível que este projeto prospere. Hoje estão falando de pré-colapso. Sim. Honestamente, foram longe demais. Não tem como superar. É impossível tu pegar 30 e poucos municípios e jogar tudo para cá. Não vai dar certo. Tem que ser feita alteração imediata da legislação federal e permitir que esses pequenos hospitais do interior segurem por lá uma boa parte da demanda que é jogada para cá. Pegar uma criança jogando bola e fraturar um bracinho, tem que trazer para cá. Jacutinga resolveria muito bem, tenho certeza que não precisaria vir para Erechim. Coloca o ossinho no lugar, bota a talinha, acabou. Tem raio-x, tem equipamento, tem médico, tem enfermeira. Joga tudo por aqui. Então Erechim fica com um problema, aspas, de ter que administrar toda uma região, que não deveria ser assim, e o serviço acaba ficando deficitário. Não por falta de interesse de quem trabalha lá, que a equipe de trabalho se arrebenta trabalhando. Sim, a equipe diretiva trabalha e trabalha muito bem, obrigado, só que não tem como sequer fazer uma previsão real do que vai vir à frente. É corriqueiro, de novo, segunda-feira, 3 dias atrás, veio de novo pedido para a contratação de mais pessoas. Da onde? Que médicos a gente vai contratar? Enfermeira da onde? Seja toda... Quem quer trabalhar tem a vaga disponível. Quem já foi. Então fica sempre a lacuna, faltando pessoas para trabalhar, porque regionalizaram, integraram tudo aqui numa bomba só. Não tem como administrar desta forma. Precisamos da reforma em âmbito federal, como já disse, e com isso dissipa um pouco desta carga para os pequenos hospitais que seriam de grande relevância, sempre foram. Estão proibidos de trabalhar. Brincadeira. Nós temos 17 vereadores na cidade, eleitos pelo povo, uma bancada grande de vereadores. E muitas vezes as pessoas se sentem pouco representadas por estes vereadores. Como é que você avalia isso? Eu vou te permitir que eu reduza a tua pergunta exclusivamente à minha pessoa, se me permite. Sim. Porque senão vou estar falando pelos outros e ficaria difícil. Senhores que confiaram o seu voto em nosso mandato, o mandato não é meu, é nosso. Compreendo que aquele gabinete que está lá é de cada um de vocês que fez essa caminhada junto conosco. Para o que nos propomos, estamos fazendo. Sim. Dentro das condições, nosso gabinete tem feito visitas em localidades, em regiões, em escolas. Tem se tornado corriqueiro. Quem não acompanha, por gentileza, dá uma olhadinha no Instagram e no Facebook, Anax Pezin, e terão como acompanhar o trabalho para o qual nós nos propusemos a fazer. Questão de fiscalização em entidades, em funções, tudo que a gente pode fazer e que está ao nosso alcance é feito. O Facebook e o Instagram estão abertos, nos mandam mensagem, tudo que vem, tudo é respondido. Certo. Se eventualmente alguém de alguma outra bancada se demonstre menos efetivo, pode ser parte, Sandrinha, aí estou fugindo de mim, Sim. da condição de estar fazendo parte do governo. E para evitar rusgas com o executivo, acho melhor permanecer inerte. Até pode ser que aconteça isso. Mas não vou falar pelos demais, falo apenas pelo nosso gabinete. Estamos de pé, Anax Pezin, Instagram e Facebook, por gentileza.
Ingressem por lá e quando quiserem falar conosco, o gabinete está de portas abertas, tanto quanto na Câmara. Você é o único vereador eleito republicano. Permanece no próximo ano? Vai lançar o seu nome novamente para ser vereador ou se mantém firme de que não será vereador? Aqueles posicionamentos que falávamos antes de eleito e que são hoje repetidos depois de eleito, Certo. contra a emenda parlamentar, da qual estamos destinando para entidades, permanece rígido. Eu sou contra a reeleição e permanecerei contra a reeleição até que alguém não consiga me dobrar. Eu entendo que quando uma pessoa se dispõe a participar de um pleito para contribuir com a sua cidade, com o seu município, é uma contribuição. Não pode se tornar uma profissão. Eu acho que a profissão, eu tenho a convicção de que a profissão de político deve ser extirpada. Quando você vai na igreja e tem as pessoas trabalhando gratuitamente na igreja, no voluntariado, é um voluntariado. Para mim, o mandato hoje é um voluntariado. Eu não estou lá pelo dinheiro ou pelo resultado financeiro. Eu estou lá porque eu vejo pessoas que precisam e que a minha comunidade precisa de algum tipo de representatividade desvinculada de interesse pecuniário ou pessoal. Foi para isso que eu concorri. E se eu estiver errado, bom, aí faz parte. A gente pode errar também. Mas a coerência me leva a manter o mesmo posicionamento de antes de eleito. Não sendo vereador, podemos ter o nome do ANACS como uma majoritária? Quando uma omissão me é imposta, eu normalmente aceito. Mas este tipo de missão não passa pela pessoa minha, pessoal. Isso quem decide é grupo. Imaginemos que, eventualmente, o partido do qual eu integro tenha interesse, ou tenha condições, ou queira que nós sejamos os representantes e que nós trabalhemos em prol do nosso Erechim, eu não negaria. Não negaria, porém, por ordem deles. Não que não seja do meu interesse, mas eu acho que isso é de grupo, não é de pessoa. Mesmo que o partido faça coligação, de repente, com um partido que não compactue das suas ideias? Mais profundamente, não compactue como? Alguns partidos pensam de uma forma diferente do que é a filosofia do Republicanos, que é família, pátria... Duvido que os republicanos buscassem filiação com esse partido. Vereador, como é que está a condição do Partido Republicanos aqui no nosso município de Erechim? O Partido Republicanos aqui em Erechim segue em crescimento, assim como em todo o Brasil. Essa conduta pública, esta consciência pública de direita, Deus, Pátria e Família, sim, ela ganhou proporção nos últimos anos. As pessoas conseguiram compreender como é que realmente funcionam as coisas e parar um pouco de romantizar com algumas coisas malucas que simplesmente vêm para destruir o meu direito, o teu direito, a nossa liberdade e o nosso futuro. Os republicanos representam os valores cristãos, representa as famílias, representa a construção de uma sociedade saudável. E com isso, uma massa se aproxima deste partido e cresce de ano a ano, de pleito a pleito. A nível de Erechim, inúmeras pessoas, incontáveis, eu não sei tantas porque não faço parte da executiva a ponto de saber quem são os novos filiados. Mas são muitos novos filiados e acredito que para o próximo pleito teremos uma chapa bem interessante. E com mulheres ainda. Lógico. Que é mulheres o mais importante, né? De alto calibre que têm se integrado ao grupo para uma construção sólida. E isso é semanal, toda semana a gente vê pessoas chegando e agregando. A filosofia do vereador é que o seu mandato é do partido. Então, se o partido decidir o seu futuro que seja novamente vereador, o senhor será. O partido pode decidir, eventualmente, para que eu concorra a outro cargo. A vereança, não. Isso é praticamente inegociável. Inegociável. Não. Sempre disse que participaríamos, faríamos um mandato. Este mandato hoje já enxerga a luz ao fim do túnel. E encerraremos da mesma forma que iniciamos. O queixo na linha do horizonte, o que era dito é mantido e cumprido, feito, falado e mantido. Não se tem espaço para mudar isso. Eu não estou aqui nessa cidade desde que nasci e não vou morrer nessa cidade com o nome queimado. O que eu iniciei será concluído. O que eu vou falava será mantido, o que eu não falava será mantido. O que eu aprendi dos meus velhos tem que ser honrado. Simples. O resto não tem espaço. Vereador, obrigada por estar aqui falando um pouquinho sobre as ações do seu mandato e também do Partido Republicanos. Sandra, eu que agradeço a oportunidade para poder vir conversar com os nossos erechinenses, dar um saudoso abraço e que tenhamos um futuro glorioso na nossa cidade.